Shalom, shalom, mulher querida, mulher escolhida, boa noite, sejam todas bem-vindas nessa noite especial. Que alegria estarmos com cada uma de vocês aqui hoje. Glória a Deus, que noite linda. Alegria. Shalom, shalom, amadas. Nosso coração está cheio de expectativa. É verdade. E o de vocês, coloquem aí pra gente ver aqui nos comentários. Ainda dá tempo de você encaminhar aí esse link para no mínimo 7 mulheres. Amém. Por que 7? O número da perfeição, né, apóstola? Amém, glória a Deus. No mínimo 7, queridas. O que nós temos que entender? Nós somos chamadas pelo Senhor para esse tempo como respostas da parte dele. E uma das formas de nós sermos essa resposta que o mundo está esperando, que a criação de Deus está aguardando, porque a palavra diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação Aleluia. Dos filhos de Deus. Eu creio que estamos diante de filhas do Senhor. Amém. E nessa noite o próprio Deus te chama a se levantar como essa resposta em nome de Jesus. Amém, querida? Então, se você pode, vamos compartilhar aí. É só você clicar aí em compartilhar, copiar o link dessa aula e enviar aí para pelo menos 7 mulheres. Seja esse canal de bênção da parte do Senhor na vida dessas mulheres. Deixe o seu joinha aí também para que o YouTube possa entender que essa mensagem é relevante e possa também compartilhar com mais mulheres, porque eu creio que essa é uma noite de cura, de libertação, de transformação para a sua vida e para a vida dessas mulheres, que você será esse canal. Amém? Então, se você já tiver compartilhado, conta aí para nós. Eu compartilhei. Coloca aí o seu nome nos comentários. Nós já queremos ver cada uma de vocês que estão aí chegando. Fabi, querida, abençoada. Justiça pela Cecília, seja bem-vinda. Sandra, amém. Lucilene, Maria Rosa, Cris, sejam todas bem-vindas. Nós nos alegramos por estarmos reunidas aqui com cada uma de vocês hoje, porque nós sabemos, como a gente sempre diz, né, pastora? Vocês são escolhidas. Desde quando essa missão, a missão escolhida nasceu, o Senhor nos disse que seriam mulheres escolhidas da parte dele. Então, se você está aqui conosco hoje, eu tenho certeza, convicção, que o Pai te escolheu para estar aqui hoje, que eu creio que Ele vai fazer algo lindo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós temos essa plena convicção e eu quero que essa convicção esteja aí no seu coração. São para todas? Não, são para escolhidas. Nós temos a certeza disso, é o que o Senhor tem nos dito desde o início dessa missão maravilhosa. A gente gosta sempre de frisar, né? Não é um projeto, é uma missão. É uma missão que começou e o Senhor tem feito grandes coisas. Já estou vendo ali, ó, nos comentários, as nossas alunas queridas presentes. Que linda! Tanto da academia quanto da nossa comunidade escolhida. Glória a Deus, sejam muito bem-vindas. Nós vamos orar para dar início a esse tempo, né, apóstola? E como a gente sempre faz, vocês já sabem, vocês que são escolhidos, que já caminham conosco, pega a sua mão aí agora, coloca no seu coração, sinta as batidas dele aí e vamos orar. Consagrar? Não, santificar esse momento ao Senhor, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso. Queremos abençoar, Deus, cada família representada através dessas mulheres. Queremos, Deus, que esse conteúdo, Senhor, chegue ao coração delas, Pai, na certeza da transformação, Papai. Essa noite é uma noite de libertação, de identidade, onde essas mulheres vão conhecer, Paizinho, qual é a sua real identidade, a identidade que foi alinhada ali no céu, Senhor, pelo o nosso Deus soberano. Deus apresenta a vida da apóstola agora diante do Senhor, para que ela seja usada nesse momento, Pai, nesse primeiro tempo. Nós sabemos que os céus estão abertos. Pai, nós cremos em tudo que o Senhor vai fazer neste lugar e alcançar, Senhor, essas casas, esses lares, essas famílias, Papai. Apresentamos cada mulher aqui representada. Apresentamos seus maridos, filhos, que o Senhor possa guardar tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome. Senhor, usa tua filha de forma sobrenatural, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vocês vão ficar agora com a apóstola e eu volto no segundo tempo, amém? Amém, glória a Deus, que honra, que alegria estarmos aqui hoje juntas. E para quem ainda não me conhece, eu sou a apóstola Isabela e eu creio que esse é um tempo especial que o Senhor tem marcado para que eu seja esse canal da parte dele.
para abençoar a vida de cada uma de vocês. Porque eu sei que, queridas, não somos nós que fazemos. Quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, quem se manifesta é Ele. E maravilhas Ele tem feito. E eu creio que cada uma de vocês faz parte desse tempo. Então, eu quero expressar a minha alegria por estar aqui com vocês. Daiane, querida, seja bem-vinda. Raízes Curadas, seja bem-vinda. Josi, Shalom. Sandra, Mara, seja bem-vinda. Jaque, sejam todas bem-vindas. Fiquem até o final, porque eu creio que Deus vai derramar algo muito poderoso sobre a sua vida aqui hoje. Então, para que você possa receber essa porção completa, esteja conosco até o final, para que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Quem já compartilhou antes de nós darmos início? Me conta aí nos comentários, escreve aí. Eu compartilhei, eu quero saber se você já foi essa mulher canal da parte do Senhor na vida de outra mulher. Porque existem mulheres clamando, aguardando, ansiando pela nossa manifestação. E Deus nos chama como resposta justamente para nós levarmos aquilo que Ele colocou em nós para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então que você fique com esse chamado aqui nessa noite, em nome de Jesus, para que você possa ser usada por Deus. Mas para sermos usadas, nós precisamos primeiramente ser preparadas. E no nosso tempo de preparação, inclui-se muitas vezes uma cura que nós precisamos receber para que nós possamos funcionar segundo Deus nos chamou para funcionar desde a eternidade. Eu quero falar algo para você aqui hoje que eu gosto sempre de falar para as nossas alunas, para pessoas que estão nas nossas mentorias, na nossa mentoria, para pessoas que fazem parte da comunidade. E eu gosto sempre de lembrar a cada uma de vocês, a primeira coisa que eu quero te lembrar aqui hoje é que você, mulher querida, não é um acidente. Se você crê nisso, coloca aí nos comentários, eu não sou um acidente. Se você não crê também, vai na minha fé e coloca aí, eu não sou um acidente, porque em Deus não existem acidentes. Talvez a sua mãe disse para você que você veio para a terra acidentalmente, que ela não te queria, nem esperava ficar grávida, que você atrapalhou de repente a vida profissional dela, ela estava em um momento tão maravilhoso, você chegou para atrapalhar tudo. Talvez quando você nasceu, ela te rejeitou, ela te entregou para outra pessoa, ela te deixou de lado, ou talvez ela te criou, mas não te deu o amor que de repente você merecia. Mas eu estou aqui para te dizer hoje, primeiramente, que independente da circunstância a qual você foi gerada, você não é um acidente. Você tem um Pai, um Deus que te criou desde a eternidade para cumprir um destino aqui na terra. Nós amamos frisar isso. Por que que nós amamos frisar isso? Porque a sua plenitude aqui na terra está em cumprir esse destino. Então você vai viver uma vida plena aqui na terra quando você caminhar na rota, no traço que Deus estabeleceu para você desde o céu. Existe um livro escrito no céu a seu respeito. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero já revelar isso ao seu coração aqui hoje. Talvez você ainda não acredite nisso, mas eu creio que essa será uma aula de injeção de fé no seu espírito para que você creia verdadeiramente. Que você não é um acidente, que Deus escreveu um livro ao seu respeito, que desde antes de formá-la no ventre da sua mãe, Ele te conheceu. Ele determinou esse plano para você. E é tão importante nós nos encontrarmos com esse plano, nos encontrarmos com esse destino. Por quê? Porque a nossa plenitude aqui na terra não está enquanto nós vamos ganhar de dinheiro, em quantos filhos nós vamos ter, em qual carro nós teremos, em o tamanho da nossa casa, senão que a nossa plenitude está em sermos a mulher que Deus nos criou para ser. Então, de repente, você ainda não desfruta dessa felicidade, porque muitas vezes você vê a felicidade como algo muito místico e muito inalcançável, mas quando nós estamos caminhando na rota do destino que Deus determinou para nós, nós conseguimos expressar e desfrutar da felicidade ao longo da nossa jornada, mesmo em meio às dificuldades. Deus tem felicidade para você, mulher. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao processo, mesmo em meio ao deserto.
Mas para que você possa experimentar isso, você precisa seguir, caminhar segundo a rota que Deus determinou para você. E essa rota é a rota que te leva ao seu destino. Então, a primeira coisa que eu quero declarar para você nessa noite é: você não é um acidente. Você não está aqui por acaso, mas você está aqui na terra para cumprir um destino. E esse destino é inevitável. Não existe nada, nem ninguém, nenhuma dor, nenhuma ferida que possa paralisar o seu destino. Sabe quem pode paralisar o seu destino? Você. Porque Deus não vai paralisar, porque Ele criou o destino. Se Ele criou, é para que você cumpra. A única pessoa que pode paralisar o seu destino é você. A única pessoa que pode paralisar o meu destino sou eu mesma. E nesse tempo eu quero injetar em você essa fé, para que, além da dor, você possa se levantar e cumprir esse destino. Amém, querida? E olha, à medida que você for recebendo, já vai colocando, reagindo aí nos comentários. Coloca o comentário, manda um coração, manda um foguinho aí, para eu saber que você está interagindo. Eu estou vendo vocês aqui e eu quero ver a interação de vocês também, amém? Quando você faz isso, o mundo espiritual entende que você está recebendo. Então nós temos que ter uma fé ativa. A nossa fé, ela só é válida quando existe uma ação. Para onde a sua fé está te levando? A nossa fé precisa nos levar a uma ação. E nessa noite, o tema que o Senhor colocou no nosso coração para trazer para vocês foi a libertação da identidade ferida. O céu te chama pelo nome, não pela dor. O céu está te chamando pelo nome, mulher querida. Não pela dor que você sofreu, não por aquilo que você passou, não pelas dificuldades, não pelo quanto te prejudicaram no passado, porque tem mulheres aqui que foram tão feridas. E essas feridas foram feridas que muitas vezes vocês não provocaram, eu sei disso. Mas ainda que não tenha sido provocada por você, elas acabam gerando consequências. Mas eu creio que essa é uma noite que o Senhor marcou para que você seja livre disso. Para que você seja chamada conforme a identidade que o céu te determinou. Amém? Eu creio, vocês não são um acidente. E quantas vezes você já se perguntou assim? Quem se identifica com isso? Me conta aí nos comentários. Será que Deus realmente me vê? Será que Ele me chamou mesmo sabendo de tudo que eu já vivi? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus se esqueceu de mim? Quantas de vocês se identificam com essas perguntas? Quantas de vocês já se fizeram esse tipo de pergunta? Mas hoje você vai descobrir que o céu não te chama pela dor que você viveu, mas o céu te chama pelo nome que Ele te deu antes dessa dor existir, antes de qualquer dor, antes de qualquer ferida, antes de qualquer rejeição que você sofreu. Você já tinha um nome determinado desde o céu, desde a eternidade. E essa aula de hoje eu preciso te dizer que não é para quem quer mais uma informação, mas essa aula é para quem entendeu, para aquela mulher que entendeu que chegou a hora de romper com essa mentira e entrar no destino que Deus escreveu. Até quando nós vamos ficar dando ouvidos às mentiras do diabo? Eu quero declarar nessa noite, em nome poderoso de Jesus, que os seus ouvidos espirituais se abrirão em nome de Jesus, para que você possa ouvir a voz da verdade. Nessa noite, o próprio Deus irá liberar a voz dele sobre os seus ouvidos, da verdade que ele diz ao seu respeito, para que a partir dessa noite você diga: basta, chega, eu não vou mais ouvir as mentiras do diabo, mas eu vou romper com essa mentira, para que eu possa alinhar a minha vida à rota desse destino. Porque, queridas, o que acontece? Deus determina o nosso destino. E esse mesmo Deus nos deu a liberdade de escolhermos caminhar nessa rota. Eu gosto de dar um exemplo que é como um GPS, onde você coloca o destino final lá, e o GPS vai te dar as rotas para que você possa escolher uma rota para seguir, para alcançar esse destino. E se você não seguir aquela rota, você pode se perder. É ou não é? E assim é com Deus. Deus te criou com um destino. Esse destino é o seu estado final, é o lugar onde você deve chegar nele. Mas Ele nos deu a autoridade para escolhermos a rota que nós vamos fazer, que nós vamos usar para alcançar esse destino. E muitas vezes existem coisas que Deus já planejou para a sua vida desde a eternidade, que deveriam acontecer, mas não estão acontecendo. Sabe por quê?
Porque você está escolhendo caminhar pela rota errada, mas essa é uma noite de realinhamento da rota. Essa é uma noite que eu creio que Deus marcou para que o seu caminho possa ser realinhado, para que você realinhe com a rota do céu. Existe uma rota do céu para a sua vida, e essa é uma noite que o Senhor marcou para que a sua vida possa se realinhar com essa rota. Você crê nisso? Deus está te dando a oportunidade nessa noite de escolher realinhar o seu caminho com a rota estabelecida por Ele desde a eternidade. E hoje você vai descobrir que o céu não te chama pela dor que você viveu. Sabe o que acontece? Que tem mulheres que estão caminhando há 5, a 10, a 20, a 30 anos, sendo carregadas por essa dor. Tem mulheres que já se acostumaram tanto com essa dor que ela já se tornou como um bichinho de estimação. Sabia que isso se torna até mesmo um vício? De modo que se você perder isso, você até enlouquece. Mas Deus pode remover você desse cativeiro, porque isso se torna um cativeiro, uma prisão. Isso aprisiona a sua vida de tal modo que aquilo passa a se tornar o seu motivo de vida. Tem pessoas que vivem para se lembrar, muitas vezes para reclamar, para se vitimizar, para difamar o outro. E a dor passa a ser o sentido da vida dessa pessoa, mas o sentido da sua vida, querida, não está na dor que você viveu, mas está no plano eterno que Deus estabeleceu para você desde a eternidade. Porque o céu, Deus, o Pai, te chama pelo nome que Ele te deu antes dessa dor existir. Então fica comigo até o final, que eu acredito que hoje vai ser um divisor de águas na sua história. Eu declaro em nome de Jesus que o seu espírito é ativado. Toda distração, todo ataque das trevas tentando roubar a sua atenção, te impedindo de estar aqui para que você possa ser livre, se quebra agora em nome de Jesus. Amém? Para que você possa realinhar a sua rota, entrar novamente na rota que te leva ao destino que Deus estabeleceu para a sua vida. E eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 10, no verso 10. Nós vamos entender que a guerra, a grande guerra, sempre foi pela identidade. João 10, 10. Esse versículo é muito conhecido, muito importante. E João 10, 10 diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, quem é o ladrão? O inimigo, Satanás, ele vem contra nós. Ele vem atuar nas nossas vidas com o intuito, com a finalidade de roubar, de matar e de destruir. E quando nós falamos aqui em roubar, matar e destruir, nós não estamos falando de algo físico, de algo material, embora as consequências sejam também físicas, sejam também materiais. Mas esse roubar, esse matar, esse destruir, está falando de nós, da nossa identidade, do nosso valor, de quem nós somos no Senhor. E a primeira coisa que Satanás começa a roubar das nossas vidas é a nossa identidade. Existe uma guerra para que o seu destino não prevaleça. Existe uma batalha contra o nosso destino. Sabia que muitas pessoas morrem sem cumprir o destino que Deus determinou? Muitas pessoas. Por quê? Como nós falamos no início, nós podemos paralisar o cumprimento do nosso destino. Então nós somos chamadas a sermos co-criadoras, a sermos colaboradoras do nosso destino. Ah, porque Deus não pode, Ele não é poderoso? Não, Ele é poderoso, Ele é soberano, mas Ele escolheu nos dar a autoridade, nos dar o poder de escolha para decidirmos alinhar a nossa rota ao destino ou não. Então, Deus te cria desde o céu com um destino extraordinário. E a partir do momento que você é plantada no ventre da sua mãe, inicia-se então uma batalha, que é a batalha contra o seu destino. E Satanás começa roubando a identidade. Como que ele faz isso? Através das circunstâncias que você viveu ao longo da sua vida, desde lá do ventre da sua mãe. Satanás usa essas circunstâncias, usa essas situações para remover de você a sua identidade. Por quê?
Porque o seu destino está diretamente ligado à sua identidade, à identidade de quem o Senhor te criou para ser. Então, quando você não sabe quem você é nele, você é incapaz de cumprir o destino. É por isso que Satanás ataca tanto contra a nossa identidade. Quando ele rouba a identidade, ele mata os sonhos e destrói os frutos. Mulheres que não sabem quem são no Senhor, são mulheres que não conseguem sonhar. São mulheres que não têm perspectiva, são mulheres que não estão vivendo em plenitude, mas estão sobrevivendo. Eu quero declarar que o tempo de sobrevivência na sua vida se encerra aqui e que você entre em um tempo chamado a florescer, a frutificar. Em nome de Jesus. Porque você vai ter acesso à cura disso. Para que você possa novamente se ver, entender quem você é no Senhor. E é por isso que Satanás lança tantos ataques desde lá do ventre da sua mãe. Para roubar de você sua identidade. Fazendo você se sentir rejeitada. Ao longo da sua vida, ao longo da sua infância. Através de muitas vezes palavras malditas que você ouviu. Através de um abandono que você pode ter sofrido. E aí entra na adolescência e entra em um relacionamento abusivo também, que continua ouvindo essas palavras. Sofre muitas vezes um abuso sexual que remove de você o valor, te faz se sentir indigna. E tudo isso são armadilhas do próprio inimigo para roubar de você o que é a sua identidade, para matar. Quando Satanás, veja bem, João 10:10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quando ele rouba a sua identidade, ele mata os seus sonhos e destrói o seu destino. Então, quando Satanás consegue remover de nós a nossa dignidade, porque a sua identidade está diretamente ligada com o fato de você se sentir uma mulher digna. Você é digna, querida. Você é filha. Mas muitas vezes isso é roubado, e quando isso é roubado pelo inimigo, ele mata os seus sonhos e ele é capaz de destruir o seu destino. Mas esse é um tempo que eu creio que o Senhor está te trazendo aqui, justamente para que você possa ser reativada nesse destino em nome de Jesus. Como que isso acontece nas nossas vidas? Vou trazer alguns exemplos práticos aqui para que você se identifique, porque talvez você pode pensar assim, mas eu não sofro disso não. Eu sei quem eu sou em Deus, eu acho que eu sei. E por aí vai. Primeiro exemplo, você até crê em Jesus, mas se sente constantemente inferior. Quem se identifica com essa verdade, me conta aí nos comentários. Consegue dizer que crê em Deus da boca para fora, mas está sempre se sentindo inferior quando está com outras pessoas. Se sente indigna, se sente menor, se sente não merecedora. Essa é uma característica de alguém que tem a identidade roubada. Outra característica, você ora, mas no fundo não acredita que é digna de ser usada. Meu Deus, eu até oro, Deus, mas eu sei que não vai acontecer, logo eu. Queridas, isso é uma batalha que começa na nossa mente, através dessas flechas que o inimigo mesmo lança. E olha, é tão lindo que hoje eu fiz essa oração aqui. Antes de começar, quando eu estava me preparando para a aula, eu fiz exatamente essa oração. Deus, eu te peço hoje perdão por toda a incredulidade, por todas as vezes que eu bloqueei o poder do Senhor de ser manifesto através da minha vida, porque eu não acreditava. Eu fiz essa oração hoje. Porque muitas vezes Deus quer liberar sobre as nossas vidas, mas a nossa incredulidade é tanta. E é vestida, sabe de quê? Sabe o que eu continuei falando nessa oração? Vestida muitas vezes de humildade, Deus. Foi isso que eu falei. Não, mas eu não. Deus não vai fazer isso comigo, não. Ai, que coitadinha que eu sou. Isso é ferida, querida. Seja curada nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou impactada porque essa foi a oração que eu fiz, porque eu estava intercedendo aqui pela nossa aula, e o que eu senti foi que Deus disse a mim que muitas coisas que poderiam ter rompido, mas não estavam rompendo, porque eu não acreditava naquilo que Ele estava me chamando a fazer. E eu ia e eu fazia, mas sem crer que haveriam resultados. Mas eu creio que essa é uma noite diferente, em nome de Jesus. Porque Deus trouxe essa consciência ao meu coração. E parecia ser tanta humildade. Ai, meu Deus, eu não sou digna, não.
Você é digna, querida. Que toda dignidade que vem do Senhor seja devolvida ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Outra característica, você lê a Bíblia, mas sente que sempre falta algo para ser amada. Mulheres que estão sofrendo esse tipo de ataque, que se sentem indignas, elas têm dificuldade de experimentar o amor do Pai para suas vidas. Para com elas. Não conseguem ver a Deus como Pai, conseguem ver a Deus, como Senhor, como Salvador, mas não como Pai. Eu estou aqui hoje para te lembrar que você tem um Pai, querida, que te ama, que te aceita, que te aprova, porque talvez muitas vezes você foi tão reprovada pelas pessoas. Você foi mandada se aquietar desde criança. Você não podia ter voz, você não podia se expressar. E aí chegou ali na sua adolescência, você sempre sendo reprovada. Isso te faz perder o senso de que você é filha. Talvez você foi rejeitada pelo seu pai terreno. E isso trouxe em você essa dificuldade de ver a Deus como seu pai. Mas eu estou aqui para te lembrar hoje que você tem um pai. Você tem um pai que te chama de filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, de menina dos olhos dele. Mas quando nós estamos em meio às feridas, quando nós estamos sendo guiadas, direcionadas pela dor, muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse amor. E quando nós não conseguimos enxergar esse amor, nós somos incapazes de desfrutar dele, de desfrutar da herança que uma filha tem. Você, como filha, é digna de uma herança que o seu pai deixa para você. Mas para que isso aconteça, você precisa se colocar no seu lugar de filho. E sabe qual que é o problema nisso tudo? Não é fé insuficiente. Talvez você pense que, minha fé está tão abalada, mas você é uma mulher de tanta oração, de tanto jejum. Por que que isso ainda está acontecendo? Eu sou uma mulher que estou na igreja. Eu sou uma mulher que oro, que jejuo, que obedeço. Por que que isso ainda acontece comigo? Você pode estar se perguntando. Mas o problema, sabe qual que é? É a identidade ferida. Veja bem, nós somos um espírito. Se nós viemos do Senhor, o Senhor é espírito, eu e você somos um espírito. Então eu não sou esse corpo que você está vendo aqui. Eu sou um espírito que mora nesse corpo, tem uma casa aqui na terra que é o corpo e possui uma alma. Então nós somos espírito, alma e corpo. Por que que ainda que eu tenha a minha fé ativada, por que que ainda que eu ore, por que que ainda que eu jejue, que eu busque demais, eu ainda sofro isso, apóstola? Porque isso está diretamente ligado com a sua identidade ferida. E a nossa identidade ferida, ela está alinhada com a nossa alma. Você é espírito, tem uma alma e mora em um corpo. Quando nós recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o nosso espírito é regenerado. Ele é como se acordasse, como se estivéssemos dormindo e o nosso espírito acordasse. Mas a nossa alma não, queridas. A nossa alma está ligada com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com os traumas. Os traumas que você vive ao longo da sua vida se alojam na sua alma e levam sua alma a cativeiros, com os seus medos, com a sua insegurança. Então, ainda que tenhamos recebido Jesus, nós precisamos acessar os lugares de cura que Ele mesmo nos disponibiliza. Então, não é que ser salva não é o suficiente, não é isso. Mas Deus nos chama a vivermos o reino dEle aqui na terra, assim como é no céu. E uma coisa é você receber Jesus e entrar no reino. Outra coisa é você acessar, é você viver o reino aqui na terra. E para viver aqui na terra, o reino de Deus, assim como é no céu, nós precisamos acessar esses lugares de cura. Entende? É por isso que muitas mulheres, ainda que receberam Jesus, não conseguem viver um desatar em suas vidas, porque não é só algo relacionado ao espírito, não é só algo espiritual, mas que demanda também de uma cura na alma. E eu creio que esse é um tempo em que o Senhor está estabelecendo a cura na vida dessas mulheres que Ele tem direcionado. Nós temos recebido tantos testemunhos das nossas alunas, da comunidade, da escola, de tudo que Deus tem feito, queridas.
E existe cura da parte do Senhor para a sua noite nessa vida. Eu quero declarar que existe cura da parte dele para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 10, de 4 a 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruição de fortalezas. A sua luta não é uma luta carnal, querida. A nossa guerra não é uma guerra carnal. E as armas também não são armas carnais. Muitas vezes nós estamos lutando pessoalmente com pessoas que podem até sim estar sendo usadas pelo inimigo para atingir a sua vida. Mas você tem que entender que a sua luta não é uma luta carnal. Para que quando nós discernimos, nós podemos tomar posse dessas armas que não são carnais, mas que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Todas as vezes que essas feridas entram nas nossas vidas, elas criam fortalezas. Mas Deus está te entregando essas armas espirituais nessa noite, em nome de Jesus, eu creio, para que você possa causar a destruição. É por isso que uma mulher que pode até ser o alvo, mas também é chamada por Deus como uma resposta, ela se levanta, ela se posiciona espiritualmente, porque não adianta você ficar brigando, lutando aí com o marido, com o filho, seja lá com quem for, se você não está se posicionando no mundo espiritual. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser desgastada, você vai ter sua energia totalmente sugada, você vai cansar. É por isso que tem tantas mulheres cansadas e sobrecarregadas. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando a se levantar como resposta. E o que acontece? Os traumas emocionais, eles abrem portas para mentiras. Então, todo trauma que você viveu, é por isso que é tão importante nós entendermos que ainda que não tenhamos sido, muitas vezes, as protagonistas da situação que te levou ao trauma. Ah, porque eu fui abusada, a culpa não foi minha. Exemplo. Ah, porque meu pai me largou, eu não tinha nem idade, eu nem conhecia ele, a culpa foi dele. Ainda que a culpa tenha sido do outro, você tem uma responsabilidade de se levantar como uma resposta. De dar um basta nessa dor que você não causou, mas que você pode estar carregando até aqui. Por quê? Porque além desses traumas te levarem sua alma para cativeiros que te aprisionam no passado, eles abrem portas para mentiras, abrem portas que são legalidades para Satanás atuar na sua vida. Então, querida, independente do que fizeram com você, eu tenho uma frase que eu uso que não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que você faz com o que fizeram com você. Porque você não teve o poder de escolha lá naquele momento, mas você tem a decisão em suas mãos de dar um basta nisso agora. Porque enquanto você não faz isso, seus olhos ficam voltados para o passado e é impossível você enxergar, visualizar o futuro extraordinário que Deus tem para você se você está olhando para trás. Então eu creio que esse é um tempo que o Senhor quer libertar a sua alma das cadeias, dos cativeiros e fechar essas portas que deixam Satanás contar mentiras no seu ouvido em nome de Jesus. Sabe aquelas palavras duras que você pode ter ouvido ao longo da sua infância, da sua adolescência ou até mesmo do seu casamento? Essas palavras, elas se tornam como muros, muros invisíveis, muros espirituais, que aparentemente pode ser uma proteção, mas que na verdade é uma arma que você usa para você não sofrer aquilo novamente. Mas isso te aprisiona, querida. Esse é o tempo que o Senhor quer te tirar desses muros, dessa fortaleza que você tem criado, porque Ele está te entregando as armas que são poderosas para destruir essas fortalezas em nome de Jesus. A rejeição que você recebe na infância se transforma em autossabotagem na vida adulta. Quantas mulheres têm esse problema aqui? Me conta aí. Que se auto-sabotam o tempo todo. Quando algo está aparentemente indo bem, sabe o que a mulher faz? Dá um jeitinho de queimar para não dar certo mais. Conscientemente. A raiz está lá atrás. Muitas vezes está lá no seu passado, está lá na sua infância. Até quando você vai se permitir ser dessa forma? Impedindo que muitas vezes até bênçãos que o Senhor quer liberar sobre a sua vida não sejam liberadas. Esse é um tempo de anular com essa autossabotagem.
de sujeitar isso em nome de Jesus. Porque não é esse o nome que Deus te deu desde a eternidade. Ele não te conhece pelo nome da dor, mas pelo nome que Ele te deu desde o céu. E aquele abandono que talvez você sofreu no passado se torna um medo de ser amada. Quantas mulheres se fecham tanto, não se permitem serem amadas por ninguém, porque estão fechadas por causa daquilo que sofreram lá no passado, porque foram abandonadas. Tudo isso são mecanismos de defesa que nós desenvolvemos em razão das rejeições que nós sofremos, dos traumas que sofremos. Isso não é intencional, não é porque você quis fazer isso, mas ainda que não tenha sido intencional, que seja algo inconsciente, isso está travando a sua vida, está te prejudicando. Mas é totalmente possível você ser livre disso. E eu creio que esse é o tempo que o Senhor marcou para que isso aconteça em nome de Jesus. Amém? E aí o inferno planta uma mentira no seu solo emocional. Como um solo, tudo aquilo que vem até nós pode gerar frutos bons ou frutos podres. Tudo na nossa vida tem uma colheita. E aí o inferno planta essa mentira no seu solo emocional. E quando você não arranca isso, não coloca suas mãos ali, tira a força, isso acaba virando uma fortaleza. Como que isso acontece? Olha só os exemplos. Você vai se identificando aí. Mulheres que ouviram: você é desorganizada na infância, crescem com a síndrome de incapacidade. Ouviu sempre essa frase: você é bagunceira, você é desorganizada, você não arruma nada, você é isso, você é aquilo. Cresce com uma síndrome de que ela é incapaz, nunca se sente capaz de nada, em razão dessas palavras que se tornaram verdades no interior dela. Outro exemplo, mulheres que são traídas começam a se sentir insuficientes em tudo. Qual que é o sentimento que a traição gera na vida de uma mulher? Um sentimento de insuficiência, de incapacidade, de que ela não presta, de que ela não serve. E aí isso gera o quê? Uma insegurança muito grande. Ela se amuralha, muitas vezes ela se torna indisponível até mesmo para conhecer alguém. Ou ela já vira para um outro lado de dizer assim: eu não vou ter relacionamento firme com ninguém. Eu vou só conhecer e não vou assumir compromisso com ninguém. Para quê? Para eu não sofrer de novo. Então tudo isso são consequências que têm raízes onde? Lá no seu passado. Muitas vezes na sua infância. Até mesmo no ventre da sua mãe. Nós falamos muito sobre isso na imersão que nós tivemos com as alunas da comunidade, de uma maneira extremamente profunda. Porque se nós não resolvermos tudo isso, queridas, é impossível você viver o plano de Deus aqui para a sua vida. O que você passou não te deformou. Mas acreditar no que o trauma disse sobre você, sim. Então, muitas vezes, mulheres estão deformadas emocionalmente, deformadas em sua identidade, não conseguem se enxergar, se encontrar como quem o Senhor determinou que elas fossem desde a eternidade, não porque aquilo aconteceu, mas pelo que o trauma que foi gerado através daquela situação causou na vida da mulher. E se você é uma mulher que identifica com isso, eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida em nome de Jesus. E entenda algo, o diabo ele nunca fala com o seu presente. Sabe com o que ele fala? Com a sua dor, para impedir o seu destino. Então todas as vezes que nós nos aprisionamos na dor, nós estamos nos tornando essas vítimas de Satanás. E ficamos totalmente impedidas de viver o destino que Deus cumpriu desde a eternidade para nós. Amém, queridas? Nesse momento, antes de eu passar para a pastora dar continuidade, temos o nosso segundo bloco. No final nós vamos orar. Nós queremos fazer uma oração poderosa aqui. Nós vamos te direcionar nas declarações que você deve fazer para ser livre disso. E eu vou passar para a pastora para ela trazer essa segunda parte. Como nós falamos aqui no início, Deus nos deu uma missão linda, que é a missão escolhida. E dentro dessa missão, nós temos ajudado, temos sido canal dele na vida de muitas mulheres. Se tiver alguma aluna nossa aí, se manifeste aí nos comentários. A aluna da comunidade escolhida, aluna da Amei Academy, nossa escola, mentoreada nossa.
Deus tem feito maravilhas através das nossas vidas, na vida dessas mulheres. Glória a Deus por isso. E eu não posso deixar, antes de passar para ela, de fazer uma convocação para você que está aqui hoje e que deseja, que sente que esse é o tempo que o Senhor tem te levantado para que você possa verdadeiramente se posicionar como uma resposta da parte dele para esse tempo. Se você está sentindo que essa aula ativou algo em você, eu quero fazer essa convocatória para você, para estar conosco na comunidade escolhida. Nossa escola nesse tempo está com o carrinho fechado, mas a nossa comunidade está de braços abertos para receber cada uma de vocês. Olha aí, tem Josi, Wanda, quem mais que é nossa aluna que está aí? Rosângela. Se vocês são nossas alunas, contem aí nos comentários um pouquinho do que vocês estão vivendo, para essas mulheres aí serem ativadas também. A Laleide também abençoada, é nossa aluna. E eu creio que esse é o tempo. Vanessa também, ó. Eu creio que esse é o tempo para você que ainda não está conosco, para que você possa se alinhar também. Para quem que é a comunidade escolhida? A comunidade não é um curso, é um discipulado de transformação espiritual e prática, porque lá nós vamos te levar à prática, para que você possa ter os resultados. E é onde mulheres feridas se tornam mulheres enviadas. Você vai ser enviada para os lugares que o Pai quer te levar, querida. Eu creio nisso. É um lugar de raízes curadas, de vozes serem restauradas, de destinos serem ativados. Eu creio que esse é o tempo para que você possa viver tudo isso conosco. Em nome de Jesus. E se você quiser fazer parte conosco, a comunidade, gente, a inscrição é muito simbólica. É algo lindo, é algo poderoso. As alunas já estão colocando aí nos comentários. Se você não faz parte, venha. A pastora Rosângela colocou aí, só entrem. É um divisor de águas. Aleluia, pastora, glória a Deus. Josi, ó, Josi, o Senhor tem feito grandes coisas, muita libertação, abertura de visão. Da Mary Ruth eu não peguei, já perdi. Mary Ruth também. Mary Ruth está na comunidade e na escola, gente, para vocês terem uma ideia. Deus está fazendo algo lindo. A comunidade é uma inscrição muito simbólica, onde você vai se inscrever, você vai ter acesso à imersão que nós fizemos, a todas as aulas da série As 5 Camadas do Ataque à Mulher e 1 ano estudando conosco através de aulas lindas que nós temos liberado na plataforma Hotmart. As aulas são gravadas, tudo muito excelente, muito ungido. Eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Quem quiser se inscrever... Deixa eu ver, amém, vem com a gente, Robevane, glória a Deus, vai ser lindo, queridas. Nós vamos colocar aí nos comentários um link do nosso grupo de inscrições. Se você quiser fazer sua inscrição, entra para esse link aí agora, para esse grupo, que nós vamos mandar lá no grupo o link da inscrição. E olha só, as primeiras... Não? O presente é só no final. No final vai ter presente, então. Minha parceira aqui está falando que o presente é só no final. Então, queridos, a Wanda falou, os professores são maravilhosos. Glória a Deus, Vandinha. Vanessa, tem sido transformador, libertador, melhor decisão que eu tomei. Que lindo, Vanessa. Glória a Deus, que lindo, gente. Nossa, glória a Deus. Naira, abençoada, virada de chave na minha vida. Para nós é uma alegria, gente, nós amamos. Sabe essa rota que eu falei aqui para vocês? Vem cá, pastora. Eu e a pastora, nós temos a convicção de que nós estamos caminhando na rota do destino que Deus nos chamou. Então, por isso que é tão maravilhoso, deixa eu só preparar aqui para ela. Por isso que é tão maravilhoso, gente. Vocês acham que não tem dificuldade, não? Tem, né, bispo? Tem muita, gente. Quantas noites dormindo, sim. Quantas dificuldades, quantos levantes do inimigo. Mas é sobre isso, quando você está caminhando na rota que Deus estabeleceu, mesmo em meio às lutas, é algo sobrenatural. Então nós amamos, nós sentamos aqui para gravar as aulas com muito amor, nós preparamos tudo com muito amor, muito lindo. Por quê? Porque nós temos certeza, convicção que o Senhor nos chamou para isso. Tem PDF, o apóstolo está falando aqui, nas aulas tem PDF, tem tarefas para vocês cumprirem. É algo lindo e nós queremos ter todas vocês conosco, amém? Vou falar do presente no final para todas que se inscreverem hoje, então continue até no final, a pastora vai dar a palavra dela.
No final, nós vamos orar juntas. E eu creio que Deus vai fazer algo lindo. A Cláudia, gente, eu tenho que honrar a Cláudia. Ela é maravilhosa. Ela é lá de Brasília. Olha o que ela colocou. Primeira aluna da comunidade. Ela falou, fui a primeira aluna. Bênção de Deus. Um renovo de vida. Glória a Deus, Cláudia. E nós celebramos a sua chegada. Nós celebramos a chegada de cada aluna, sabiam? A gente celebra porque a gente sabe... Toca o sino, a gente manda o sininho uma para outra, porque nós sabemos que são enviadas de Deus. Então, se você está aqui hoje, querida, vem com a gente, porque você é uma enviada de Deus. A Monique, ó, eu sou aluna da comunidade Monique Ferreira. Bem-vinda, abençoada. Deus está fazendo algo lindo e vocês fazem parte. Amém? No final eu volto. Fiquem com a pastora, recebam de tudo que ela vai liberar aqui hoje, em nome de Jesus. Eu declaro que ela é uma voz profética da parte do Senhor para liberar o céu aqui na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que alegria estarmos juntas. Meu Deus, como é lindo. E eu preciso te dizer, gente, nosso coração treme, a perna treme. Por quê? Porque nós estamos na dependência do nosso Abba. Nós precisamos lembrar disso, né? Tudo tem acontecido. A missão escolhida, ela nasceu no coração de Deus em primeiro lugar. E o Senhor nos confiou essa missão. E como a apóstola disse, o nosso coração, ele se alegra em todo o tempo, gente, de tudo que Deus tem feito. E eu quero te lembrar também, porque você está sendo ativada hoje, né? Você está sendo livre da identidade deformada, tudo que a apóstola trouxe. Por quê? Porque existe um destino profético para você. E ela disse lá no início que a única que pode barrar o destino, na minha vida, o meu destino sou eu, o seu destino é você. Então essa é uma noite que você está recebendo uma ativação do céu. A sua libertação na sua identidade. Ei, o mundo ele pode fazer o que quiser, as pessoas podem fazer o que quiser. Você é que tem que definir o que você vai fazer com o que fizeram. Então essa é uma noite de ativação. Nós vamos encerrar. A última coisa que nós vamos fazer aqui, eu quero pedir que você continue aí. Ainda dá tempo de você chamar no mínimo 7 mulheres. A Josi é uma pessoa que se conectou conosco hoje. Foi algo tão lindo, sabe? Tudo que a Josi fez, ela falou, pastora, a nossa conexão foi do céu. Foi do céu, querida. Se você está aqui conosco, deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar. Olha o que está escrito aqui na nossa blusa, ó. Você é escolhida. Você é escolhida. Não por nós, mas pelo próprio Deus. Eu quero te lembrar isso. A palavra de Deus fala que você é filha. A palavra de Deus fala que você é sacerdócio real, povo santo, nação escolhida, propriedade exclusiva de Deus. Eu quero te lembrar isso, querida. Sabe, que essa noite você creia nisso, porque a sua identidade não é nem aquilo que você ouviu, nem aquilo que você viu, nem aquilo que você sentiu quando você, às vezes, estava lá no ventre da sua mãe, na sua infância, na sua adolescência ou até na sua fase adulta. Você não é essa. Amém? As experiências que você viveu, ou aquilo que você escutou, ou aquilo que você viu, não te define. Amém? Eu quero que você tenha isso aí cravado no seu coração. Sabe por quê? Porque o céu, o Senhor, Ele te chama pelo seu nome. Será que você pode colocar aí nos comentários? O Senhor me chama pelo meu nome. Ele não me chama pela minha dor. O Senhor não te chama pela sua dor, querida. O Senhor, Ele tem o seu nome. O seu pai e a sua mãe escolheram seu nome. Mas deixa eu te lembrar, esse nome, ele foi escolhido antes de você nascer. Eu tenho aqui a Josiane, eu tenho aqui a Sandra, eu tenho a Rosângela, eu tenho aqui a Íria, eu tenho a... Quem mais está aqui comigo? Daiane. Eu tenho Vanessinha. Ei, o seu nome foram seus pais que te deram. Mas deixa eu te lembrar, esse nome foi escolhido no céu. Esse nome foi escolhido pelo Senhor antes mesmo de você o receber, querida. E os céus, Ele não te chama pela sua dor, Ele te chama pelo seu nome. Sabe como que Deus te chama? Como escolhida, como separada, como nação eleita, como propriedade exclusiva dEle. Eu quero te lembrar isso. E eu quero que você abra sua palavra aí em Efésios 1, do verso 4 ao 5. Porque você precisa ter isso aí, ó, cravado na sua mente
e no teu coração. Atado. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós ativamos algo em nós, a apóstola disse lá no início, em João 10:10, na parte A do versículo, diz que o diabo, ele veio com um plano estratégico, que é matar, roubar e destruir. Mas eu estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para te lembrar. Eu e a apóstola, a gente sempre diz, nós não somos anunciadoras de más notícias. Nós somos anunciadoras de boas notícias. E Deus te trouxe para lembrar que você não vai ser destruída. Você não vai ser roubada. Não vai, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te predestinou para uma grande obra. Amém? Então vamos ler em Efésios 1, 4, 5, diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos e filhas dele. Eu preciso te lembrar isso. Já está predestinado. A palavra fala, e se a palavra fala, quando o diabo vier soprar uma mentira no seu ouvido, você vai refutar essa mentira, porque você já conhece a palavra. Como que nós refutamos mentira? Quando nós sabemos o que é verdade. E se você medita na palavra de dia e de noite, como a palavra nos instrui, se você é uma mulher de oração, se você é uma mulher de palavra, todas as vezes que o inimigo vier contar uma mentira no seu ouvido, você vai refutar e dizer: Satanás, aqui não, aqui não. Porque lá em Efésios 1, 4, 5, o Senhor diz que Ele me predestinou para ser adotada como filha. Ei, você foi enxertada nele. Você é filha. E quando você tem a consciência disso, quando você sabe disso, quando o diabo vier soprar no seu ouvido, você vai dizer: ah, Satanás, aqui não. Eu falo todas as manhãs que Satanás, ele tem ódio de mim, da apóstola. Porque a gente levanta. Você acha que todo dia a gente está vibrando a frequência do céu? Não, queridas, nós somos mulheres reais, tá? Vou te contar, eu preciso te contar isso. Mas a gente decidiu vibrar essa frequência do céu todos os dias. E aí, quando eu tô borocochô, eu ligo para ela e ela me lembra disso. Ela me lembra, vamos vibrar a frequência do céu. E quando ela está, eu lembro. Então nós vamos o quê? Reforçando a identidade de Cristo em nós. E é por isso que nós estamos aqui, não em união, nós estamos aqui em unidade. Será que você pode entender que Deus te trouxe para nós estarmos em unidade? Unidade fala de termos a mesma visão, falarmos a mesma linguagem, caminharmos no mesmo propósito. É para isso que Deus te trouxe, querida. Nós estamos aqui em 187 mulheres. Você tem noção como que o inferno está hoje? O inferno tem ódio disso, querida. O inferno tem ódio quando uma mulher se levanta. A apóstola tem falado nisso. Quem é a primeira que sofre o ataque? É a mulher. Por quê? Porque quando ela não sabe quem ela é, o diabo vem, destrói ela, que é uma coluna, e aí destrói o lar, destrói o marido, destrói o filho, destrói a sua vida profissional, destrói o seu servir, destrói o seu social, as suas emoções. E daqui a pouco você está aí, ó céus, ó vida. Mas se você está aqui hoje, Deus te trouxe porque você é uma escolhida. Será que você pode dizer aí? Como a apóstola disse, a gente sempre estimula você a escrever nos comentários, sabe por quê? Porque os céus, ele não age. Os céus, ele reage. Então é necessário que você coloque aí: eu sou escolhida. Porque quando você declara isso, a sua palavra tem o poder do haja. Tudo na nossa vida é manifestado através da palavra. O que você está criando como realidade na sua vida? O que é que você está colocando para fora através da sua boca? Que é uma fonte, deve ser uma fonte de vida. E eu preciso te lembrar isso. A palavra de Deus, olha, vamos abrir em Jeremias 1:5. Abre a palavra aí, querida. Abre a palavra, porque eu tenho algo para deixar aí atado no seu coração. A palavra diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus está dizendo para você nessa noite, Vanessa. Deus está dizendo para você, Dorinha. Deus está dizendo para você, Márcia. Deus está dizendo para você, Juliane. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
O Senhor, Ele já te conhecia. Foi Ele que te teceu no ventre da tua mãe, querida. Deus te formou antes da fundação de todas as coisas. Você nasceu no coração de Deus. Quantos anos eu carreguei na minha vida a inverdade que eu era fruto do acaso? Quantos anos eu deixei de fazer o que Deus me chamou para fazer porque eu me achava rejeitada? Até que um dia a verdade da palavra alcançou o meu coração e a minha mentalidade mudou. E eu sei que nós estamos aqui em 194 mulheres e Deus te trouxe nessa noite para te dizer, grava isso aí, você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. A identidade que Deus te deu não é que você é fruto do acaso, não. Você foi sonhada, primeiramente por Deus, ainda que seus pais não quisessem. Ainda. Só que essas mentiras que o diabo conta, se nós não tivermos alinhadas na palavra, não conhecermos a palavra como está aqui em Jeremias 1:5, que Deus já te conhecia. Lá, ó, antes de te formar no ventre da sua mãe, Ele te conhecia, Ele te chamou pelo nome, querida. Antes de colocar, ó, tecer você aí no ventre da tua mãe. Então você não é fruto do acaso. Você não é qualquer pessoa. Você é filha, você é amada. E mais do que isso, a apóstola iniciou com um versículo que eu amo, que é o versículo de Romanos. Ei, existe uma criação que espera com ardente expectativa pela tua manifestação. Mulher, será que você pode entender que existem mulheres que estão morrendo porque você ainda não se levantou? E você aí no seu quarto, ó céus, ó vida. E aquelas mulheres que estão reservadas para você estão morrendo. E nessa noite Deus te trouxe aqui, porque essa é a noite de ativação do seu destino. Mas você só vai ser ativada no seu destino quando você souber quem você é. E hoje eu estou tendo o privilégio, vou ter que falar dela, de ter aqui comigo no nosso estúdio uma amiga que eu sempre falei isso com ela. Amiga, levanta a sua identidade. A identidade que Deus te deu é de filha. Existem mulheres morrendo porque você ainda não se posicionou. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou tendo o privilégio de ter ela aqui hoje comigo. E ela está escutando isso. E eu sei que ela não vai sair daqui, porque eu declaro sobre a vida dela que ela sairá deste lugar ativada na identidade dela, sabendo quem ela é. Porque Deus tem uma obra grande na vida dela, com mulheres, porque ela é uma mulher que conecta a mulher só de olhar para ela. É igual a mim, gente, é a coisa mais linda. E eu sei que nessa noite, ela não vai sair daqui da forma que ela entrou. Assim como você que está aí, mulher, não vai sair também. Olha, quando Deus olha para você, você precisa entender. Ele vê a mulher que carrega uma resposta. E a gente precisa dizer isso, que nós mulheres somos atacadas sim, o inimigo nos ataca, nós somos alvo. Nós temos falado isso, nós falamos isso na nossa imersão passada. Você é o alvo, sim, mas você também é a resposta. Você é a resposta para os seus filhos, você é a resposta para a sua família, você é a resposta para o seu marido, você é a resposta para a sociedade, querida. E muitas de vocês estão aqui, às vezes, achando que Deus te chamou para estar ali dentro da igreja. Não, querida, muitas nem foram chamadas para estar ali dentro da igreja fazendo alguma coisa. Sabe por quê? Porque existem 7 esferas na sociedade. E pode ser que você não vai estar no monte da religião, ali em cima do altar, como eu e a apóstola estamos e fomos chamadas. Mas Deus pode te colocar na política. Deus pode te colocar dentro da família. Deus pode te colocar dentro da mídia. Deus pode te colocar dentro da educação. São 7 esferas que te esperam. E aí você está querendo estar na igreja e a sociedade está te esperando. Essa minha amiga, por exemplo, trabalhou anos como gerente de banco. Meu Deus. Ali eu sei que Deus usou ela, mas Deus quer usar ela muito mais ainda. Deus quer usar ela muito mais. Porque quando a gente entende que nós temos um chamado,
Deus nos chamou para grandes coisas. E muitas vezes você não vai estar no altar, querido. Eu sou uma primogênita chamada para o altar. Mas pode ser que Deus tivesse me escolhido para outros lugares. E se eu não tivesse naqueles lugares, eu não estava cumprindo o meu destino profético. Ei, aonde Deus te colocou? É dentro de um banco? É dentro de uma escola? Às vezes você ama política e não entendeu por que você gosta tanto de política. Entende? Porque Deus quer hoje libertar você de uma identidade deformada, para que Ele possa te enviar. E essa é uma noite que você vai receber uma ativação profética, porque nós vamos te comissionar, nós vamos te enviar nessa noite. Você tem a oportunidade de caminhar comigo e com a apóstola Isabela por 12 meses na nossa comunidade, querida. Decida isso hoje. Nós já temos mulheres aqui que são mulheres 3D, disposta, disponível e decidida. E você hoje pode sair daqui uma mulher 6D, uma mulher que decide desatar o seu destino. Porque quando você se torna uma mulher 3D, você é promovida a 6D, uma mulher que decide desatar o destino. E o seu destino só você pode barrá-lo. Amém? Olha que lindo. Então, quando Deus olha para você, Ele vê você como uma mulher que carrega resposta. Ele vê a guerreira, a sentinela, a coluna do lar. O céu, ele não fala com as suas feridas, querida. O céu, ele fala com a sua missão. Será que você pode dizer? O céu não fala com as minhas feridas, mas o céu fala com a minha missão. O céu fala com o seu propósito. É por isso que nós estamos aqui hoje, te ativando. Agora é hora de você se posicionar. A nossa convocação para você nessa noite é: se posicione como uma sentinela, como uma coluna para sua família, para os seus filhos, para a sociedade. Deus está chamando a Márcia, Deus está chamando a Lídia, Deus está chamando a Robervânia, Deus está chamando a Angélica, nossa querida. Deus está chamando Claudinha. Ei, Deus está chamando cada uma de vocês a se posicionarem. Nós já estamos chegando ao final e eu quero te estimular a receber algo com autoridade. Se posicione, querida. Eu preciso te lembrar uma coisa. Nós temos uma lei física que ela é real. Lugares não permanecem vazios. E quando você não se posiciona como uma mãe, como uma esposa, como uma empreendedora, porque muitas vezes Deus está te chamando para ser uma empreendedora, uma pastora empreendedora. Às vezes você não entende. Desde muito cedo você ama empreender. E aí está brigando por lugar no altar, na igreja, querida. Acorda, acorda. Deus está te trazendo o conhecimento hoje, para que você possa se posicionar onde Deus quer, onde o Senhor quer. Às vezes você tem, sabe, esse dom para empreender. Por que você acha que Deus colocou isso em você, querida? Porque as mulheres que você trabalhar com elas ali, incentivando essas mulheres a se posicionarem no empreendedorismo, você vai levar a palavra de Deus para essas mulheres. É ali que Deus te quer. Me conta aí, onde você está posicionada? Onde que Deus te posicionou? E aí, quando você conhece a sua identidade e não tem mais uma identidade deformada pelas mentiras que Satanás contou, porque pode ser que Satanás tenha contado mentiras até agora. São 8h05. Hoje finaliza isso. 20h05. Até hoje, o inimigo estava contando mentira para você e você estava acreditando. Mas essa é uma noite que Deus te trouxe para que você possa refutar as mentiras que Satanás plantou, entrando pelo seu ouvido, para que você refute isso com a verdade da palavra. O céu não te reconhece pelas suas feridas e nem pelas suas dores. O céu te chama pela sua missão, pelo seu propósito. Amém? E eu preciso te perguntar algo. Até quando você vai carregar essas mentiras do inimigo? Até quando? Até quando você vai carregar as mentiras que o inimigo soprou no seu ouvido? Essa é uma noite de posicionamento. Até quando você vai decidir viver uma identidade deformada?
Até quando, querida? Essa é uma noite que Deus te chama a se posicionar. Como eu disse, lugares não ficam vazios. E aquilo que Deus destinou para você, se você não chegar nesse lugar, você acha que vai acontecer o quê? Sabe aquelas que Deus coloca um monte de coisa no coração e ela quer ser tão perfeita que não faz nada? Querida, a gente começa com o que tem. Se eu e a apóstola fôssemos buscar a perfeição, a missão escolhida não tinha saído do papel. Mas glória a Deus. Nós temos 2 líderes aqui, são os maridos, que nos impulsionam, que acreditam, que oram, que nos guardam, nos impulsionam. Estão conosco. E aí, quando a gente dá a vacilada, aqui não tem jeito de vacilar, não. Ah, vamos descansar. Como diz meu apóstolo, descansar é no céu. Se você está aí, Deus te chamou para esse tempo, para você se posicionar. Amém? E eu quero te dizer que existem 2 tipos de mulheres. Grava isso aí. As que repetem o que viveram e as que decidem ser respostas porque o céu as levantou. Quem é você hoje? Aquela que está repetindo, reproduzindo os padrões aí? A minha mãe fez, e aí eu estou repetindo o que a minha mãe fez comigo. Ah, não, foi meu pai. Aí eu estou repetindo o que meu pai fez. Né? Foram as rejeições lá atrás. Aí você está repetindo, está aí. Nesse lugar de quê? De conforto, de vitimização, de autocomiseração. Esse não é o seu lugar. Se você está aqui hoje, eu tenho uma boa notícia para te dar. Foi Deus que te trouxe para te dizer, este não é o seu lugar. Será que você pode dizer? O lugar da zona de conforto não é o meu lugar. Eu sou resposta, porque o céu hoje me levanta. Eu quero que você declare isso. Declare crendo. Você necessita crer naquilo que você fala. Quando você lança a palavra, o mundo espiritual, ele vai reagir em seu favor. Palavras são como sementes. Você as lança e vai se manifestar. Se você não quer que se manifeste, então não as fale. Mas se você falar, eu tenho uma boa notícia para te dar. Vai florescer e vai frutificar. Então, que você seja esta mulher que diga, eu sou resposta, porque nesta noite o céu me levantou. E hoje o céu está te chamando para ser esta resposta. E eu não posso deixar, antes de nós orarmos pela sua ativação, te dizer, vem para a comunidade escolhida. Nós temos um presente lindo, lindo, lindo para te dar. Eu vou chamar a apóstola aqui, porque nós vamos falar sobre o presente que nós temos para te dar e a nossa convocação. Quem anda com a gente sabe que a gente não faz convite. Não, a gente não faz convite. Nós fazemos convocação. Por quê? Porque a convocação você tem que estar dentro. Nós estamos falando de 2 autoridades levantadas pelo céu, eu e a apóstola. Aleluia. E quem tem caminhado conosco sabe que nós somos uma autoridade que o céu levantou. Amém. E se o céu levantou, querido, o inferno ele pode até gritar, mas não tem jeito não. É o que eu te disse. Quando nós 2 levantamos, o inferno treme. Não treme, apóstolo? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso Glória é a Deus, nós já entendemos que somos resposta, queridas. Aleluia. Podemos até ser o alvo, mas também somos resposta. Você pode até ser o alvo, mas você também é resposta para esse tempo. Aleluia. 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 Amém, isso aí. Bom, para quem chegou depois, nós já falamos um pouquinho da comunidade, mas eu quero falar mais um pouco aqui com vocês. Não saia, porque daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos levar você a uma oração de ativação aqui, então fique até o final. Amém? Nós já vimos aí o testemunho de várias alunas da comunidade. Nós queremos fazer essa convocatória para você que esteve aqui conosco até agora. Eu sei que Deus fez algo lindo na sua vida, porque é Ele que faz. E se você quer mergulhar nessa transformação da parte do Senhor, porque você entende que está sendo chamada por Ele para um tempo de posicionamento, para que você possa verdadeiramente ser resposta na sua casa, na sua vida pessoal, na vida dos seus filhos, na sua família.
Vem com a gente para a comunidade, porque eu creio que será, como a pastora Rosângela disse aí nos comentários, um divisor de águas para a sua vida. O que é a comunidade escolhida? É um espaço de mulheres onde você estará conosco ao longo de um ano recebendo nosso conteúdo através da plataforma Hotmart. Além disso, nós temos um grupo da comunidade no WhatsApp, onde nós estamos ali juntas. Temos um encontro ao vivo mensal pelo Google Meet. Nós tivemos nesse mês, né? No início desse mês, a imersão. Você é o alvo, também é a resposta. A imersão foi linda, a gente foi poderosa, foi algo muito lindo. Deus operou poderosamente. Essa imersão está gravada e está lá na plataforma. Então, se você se inscrever, você já terá acesso a essa imersão. Todas as aulas que nós fizemos no nosso último evento, que foram 5 dias na Lindo. série As 5 Camadas de Ataque à Mulher, foi muito poderoso, né? Todas as aulas também estão salvas lá na comunidade. E, além disso, nós disponibilizamos conteúdos semanais que nós gravamos especialmente para a comunidade. Então, toda semana tem aulas novas, tem 5 aulas semanais novas, junto com o PDF das aulas, junto com um PDF de programação para o mês, para que você possa colocar em prática ali e obter os resultados. E eu creio verdadeiramente que esse é o tempo que o Senhor marcou para você estar conosco. No dia que nós falamos da comunidade na nossa aula, na imersão, não foi na imersão não, foi na série, né? Nas 5 camadas, a Cláudia, que é a primeira aluna da comunidade, ela falou assim, meu Deus, quando eu vi o valor eu não acreditei, porque aqui em Brasília qualquer cafezinho, qualquer chá de mulheres é R$500. Né, pastora? Foi Verdade. exatamente isso que a Cláudia falou. Por quê? A inscrição é um valor extremamente simbólico. Deus nos deu essa direção, é por isso que nós estamos fazendo dessa forma. Porque nós temos, além da comunidade escolhida, a Amei Academy, que é a nossa escola de mulheres, que agora não está tendo inscrições, amém? A mentoria em grupo escolhida, a mentoria individual escolhida, e o Senhor nos deu esse novo filho, que é a comunidade escolhida, que é uma comunidade acessível para que todas possam fazer parte. A Rosângela falou que nós estamos muito lindas. Você viu a nossa blusa, hein, gente? Quando nós estivermos juntas presencialmente, todas vão ter que estar com essa blusinha escolhida, né? Nasceu ano passado, junto com a missão, a nossa camisa personalizada. Então, gente, eu creio que esse é o tempo e... o que Deus nos deu foi exatamente que fosse algo simbólico, algo para que todas as mulheres pudessem fazer parte conosco. Qual que é o custo, então? O investimento, porque isso é um investimento. Alguém colocou aí, ao longo da aula, alguma aluna colocou que foi o melhor investimento que ela fez. Qual que é o investimento da comunidade? R$119. Esse valor é anual. Então, você vai pagar R$119 uma vez só e vai ficar conosco na comunidade o ano todo. Você tem a opção de parcelar no cartão em até 12 vezes. Aí dá R$12 e um pouquinho por mês para que todas possam estar. R$12 por mês não paga nem a Coca, gente. Não paga mesmo, não. Nem a Coca hoje em dia. Então, realmente é algo assim, para que nós possamos transbordar na vida de vocês. Ah, por que não é de graça, apóstola? Primeiro, porque as pessoas não valorizam o que é de graça. Segundo, porque nós estamos dispondo do nosso trabalho, do nosso tempo. É um trabalho, a gente estuda, a gente pesquisa, são anos de estudo. Nós trabalhamos como liderança de mulheres há anos e tudo isso a gente está levando para vocês. Amém, queridos? Então, assim, esse valor não é nada perto do que você vai viver. Sim. Recebido de testemunho, queridas. Que a hora que vocês entrarem no grupo, vocês vão ficar abismadas. As aulas são maravilhosas. São lindas. E tem muito conteúdo. Muito você já pode conteúdo. maratonar. Olha o que a Leide falou. Até hoje eu volto nas aulas, vou lavando roupa, louças e ouvindo. Amém. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, gente, manda aí nos comentários, por favor, pra gente já tirar. E outra coisa, a gente falou que ia ter um presente, né? Verdade, é o presente. Gente, eu tenho um livro, um e-book, um livro digital. E eu vou até ler a mensagem que eu recebi para vocês agora no direct, porque alguém me pediu uma indicação de livro. E eu postei lá nos meus stories. E eu acabei de receber essa mensagem aqui da Patrícia, eu não sei se ela está assistindo. E ela colocou assim, já li ele e foi tremendamente libertador. Obrigada. Qual que é o livro? Qual que é o e-book? Por que os demônios atacam primeiro a mulher?
Nesse livro, você vai entender o porquê que você sofre esses ataques e como que você faz para que você possa se posicionar em meio a isso. E para todas que se inscreverem hoje na comunidade, eu quero dar de presente para vocês esse livro. Tem que se inscrever hoje até meia-noite. Amém? Quanto que custa o e-book? Custa R$47. Esse é o valor do e-book, mas para todas vocês que fizerem a inscrição até hoje, à meia-noite, eu vou dar de presente. Aleluia. Amém, queridas? Todas que se inscreverem receberão, então, esse e-book como um presente nosso, né? Porque ele faz parte também da nossa missão. Amém? Então, se você quiser receber esse presente nosso, esse manual de ativação, esse manual de posicionamento, além de fazer parte conosco por 1 ano da comunidade escolhida, ser destravada, ser curada, Aleluia. ser transformada, esse é o seu tempo. Amém? O que você tem que fazer para se inscrever? Tem um link aí nos comentários, vamos colocar de novo aí o link do grupo de inscrições. Clica aí no link, entra lá para esse grupo, porque nós vamos mandar lá no grupo o link da inscrição da Hotmart. Como que funciona, gente, a comunidade? Vou até esclarecer aqui, porque muitas pessoas ficam com dúvida, né? A comunidade, ela está lá na plataforma da Hotmart. Quando você se inscreve, você precisa pôr um e-mail válido, um e-mail que você tem acesso, porque o seu acesso vai chegar nesse e-mail. Então, assim que você fizer o pagamento, imediatamente já vai chegar no seu e-mail o acesso, certo? Aí você vai clicar lá nesse acesso no e-mail e vai ser direcionada para a página da Hotmart. Se tiver qualquer dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade, nos chame, nós vamos te ajudar a resolver. Lá na Hotmart, você já vai ter acesso imediato a série 5 camadas, assista todas as aulas que foram muito poderosas. A imersão, você é o alvo, também é uma resposta, que foram 3 horas de ministração, né? Quase 4. Quase 4 horas de ministração da imersão. E as aulas da primeira semana, 5 aulas da primeira semana. Por quê? Porque as aulas, elas são liberadas semanalmente. Então, por exemplo, se você se inscrever hoje, você vai ter acesso a tudo isso a partir de hoje. E aí, daqui 1 semana, você recebe, serão liberados lá pela própria Hotmart para você os conteúdos da segunda semana. E assim, você vai progredindo sucessivamente de acordo com a liberação dos conteúdos que são semanais. Amém? E isso é importante para você assimilar, para você... qual que é a palavra que você fala que não é digerir, não? Absorver, processar. Que é sempre quando a gente fala assim, é para você digerir o conteúdo, a pastora fala, não é digerir, não. É processar. Então, você vai recebendo doses semanais para que você vá... A imersão é o choque. Sabe aquele choque que traz a pessoa de volta à vida? Que ela já morreu ali e aí os médicos vêm com o choque e ressuscitam ela? A imersão é o choque. Então, você tem que assistir primeiro a imersão. E aí, depois, você vai para as aulas semanais. E aí, importante, gente... Algo que é importante da gente frisar aqui para vocês. Tem lá as boas-vindas. Nas boas-vindas tem o link do grupo das alunas no WhatsApp. Então, abra primeiro as boas-vindas para você entrar para o nosso grupo, porque a gente não consegue colocar todo mundo, porque tem pessoas que se inscrevem e não põem o telefone. Então, se você não entrar nas boas-vindas para fazer parte do grupo do WhatsApp, você não vai conseguir entrar. Se não achar, nos chame. O que vocês não podem é ficar sem assistir, sem participar do grupo. Porque as aulas ao vivo a gente manda o link no grupo, a gente manda mensagens exclusivas para as alunas, então é muito importante que todas vocês estejam no grupo. E nós estamos ao dispor de vocês, totalmente à disposição para tirar as dúvidas, para ajudar vocês nesse processo, para que vocês possam acessar esses lugares que Deus tem para vocês. Amém? Glória a Deus. Estou vendo ali nos comentários, muita gente eu quero. Então aproveita, já entra aí no link, olha... A nossa equipe maravilhosa está aí, colocando o link de novo. Já entra, já faça a sua inscrição, entende? Porque é para já. A gente costuma sempre dizer, lembra que eu disse? O que é a missão escolhida? Não é a mulher 3D? Disposta, disponível e decidida? Quando você decide, você vai ser promovida a uma mulher 6D. Foi isso que o Senhor falou conosco quando nos entregou a missão escolhida. Então, é aquela mulher que decide a desatar o seu destino. O seu destino desatado, ele está a um passo normalmente da decisão que você ainda não tomou. Sim. E a gente gosta muito de dizer isso, né? São muitas mulheres espiritualizando
aquilo Verdade. que é uma decisão. Meu Deus. Isso é muito sério, viu? Verdade. Muito sério. A gente fala muito isso nas nossas mentorias individuais. Sim, você pode estar uma decisão do seu Exatamente. destino. Amém? Qual a decisão que você ainda não tomou? Exatamente. Pode pagar por Pix. Pode. A Angélica falou que ela entrou no grupo. O link para o curso será lá? Sim, Angélica. Nós vamos enviar lá no grupo o link da Hotmart para você já fazer a sua inscrição e receber o acesso imediato. Lembrem-se que o presente é para quem entrar, para quem fizer a inscrição até hoje, meia-noite. Todas que fizerem a inscrição, eu vou dar a instrução lá, porque vocês vão ter que me chamar no privado para eu enviar direto para vocês o presente, o livro digital. Certo? Dá para pagar por Pix. O Pix é à vista, não tem o parcelamento no Pix. É Pix à vista ou parcelamento no cartão em até 12 vezes. Quem mais tem alguma dúvida antes da gente orar? Ah, gente, eu queria convidar vocês também para algo nesse tempo que vai acontecer sábado que vem. Ai, vai ser lindo, gente. Vem, vem. Nós vamos ter no sábado que vem a conferência Desatando o Destino, a conferência da nossa igreja. Nós estamos aqui, inclusive, no YouTube da igreja Resplandecer Global. É nossa igreja online, nossa igreja que tem rompido fronteiras e alcançado vidas no Brasil, em vários lugares e também em vários países, e nós vamos fazer uma conferência presencial que vai acontecer no sábado que vem em Belo Horizonte. Eu vi até mulheres perguntando aqui sobre o endereço em Belo Horizonte. Nossa igreja hoje ela é online, e essa conferência vai acontecer em Belo Horizonte no sábado que vem, dia 10 de maio, conferência Desatando o Destino. Eu estarei, pastora Monique estará, Amém. apóstolo Michel, apóstolo Alberto, e será um dia de destravar. A Angélica está aqui, é nossa aluna, e ela vai vir lá do sul, gente, de Santa Catarina, para estar conosco. Temos mulheres do Espírito Santo, temos mulheres do interior de Minas, mulheres de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Será um dia muito poderoso. Se você é de Belo Horizonte, ele é de Roraima. Olha só. Imagina. Vamos jogar as informações da conferência lá nos nossos grupos. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Corre, porque já é sábado que vem e são as últimas vagas. Então, se você deseja viver esse desatar, vem estar conosco. Nós vamos ter a oportunidade também de conhecer vocês, de dar um abraço em vocês, de orar por vocês. Eu creio que vai ser maravilhoso. Se você é de Belo Horizonte, você não tem nem desculpa. Se você não é, eu creio que Deus pode fazer algo poderoso para você estar conosco também. Então já se programe para estar aqui no sábado. Será um dia inteiro imersivo, onde eu creio que Deus vai fazer algo lindo nas nossas vidas, e nós queremos muito estar com vocês. Olha que lindo, Valéria. Valéria disse assim, ó, decisão tomada, inscrição feita e paga para a glória de Deus. É isso, Valéria. Aleluia. E ela falou assim, ó, meu presente do Dia das Mães. Uau, parabéns. Parabéns. Porque muitas vezes nós olhamos para todo mundo, né, e não olhamos para nós mesmas. Então, a sua ação foi maravilhosa. Por quê? Para você ser uma bênção na vida da sua família, dos seus filhos, do seu marido, você tem que estar bem consigo mesma. Então, a melhor escolha que você faz é olhar para si. Amém? A Angélica falou, falta só 8 dias. A Angélica vai vir lá de Chapecó, gente. Vai ser maravilhoso. Tem caravana saindo do Espírito Santo, né? Uma galera, Sim, gente. vai ser muito poderoso. Para ganhar o presente tem que ser hoje a inscrição. Tá bom? Se você não fizer a inscrição hoje, você pode fazer outro dia, não tem problema. Mas o meu livro é para quem se inscrever hoje. Amém? A Sandra falou, já entrei no grupo, mas onde faço a inscrição? Nós vamos mandar o link novamente aí, tá bom, Sandra? À medida que vocês forem entrando, nós vamos enviar o link de novo aí no grupo. Lá no grupo tem o meu telefone, tem o telefone da pastora, nós estamos lá. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, nos chamem que nós vamos ajudar vocês. Amém? Dorinha do Ceará. Vem estar conosco, Dorinha querida. Eu creio, viu? Que Deus vai fazer algo lindo. Nós estamos em 140 mulheres que serão ativadas agora para a glória Aleluia. de Deus. Lembra, nós temos uma oração que nós queremos fazer com você para a sua ativação, querida. Os céus estão abertos, a glória de Deus está aqui nesse lugar. E nós temos um Deus que ele tem 3 atributos que pertencem somente a ele. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, o mesmo Deus que está aqui, a mesma atmosfera que está aqui, vai te alcançar aí. Eu quero ouvir aí nos comentários, né? Escreva aí, se você crê, diga amém, eu creio.
porque vocês vão receber essa oração de ativação agora para a glória de Deus. Amém? Então chegou o seu tempo, chegou o momento e não abra mão disso, querida. Tome a decisão que você necessita tomar hoje. Amém. Né? O dia do Senhor chama-se hoje. Eu gosto sempre de dizer, a gente sempre reafirma isso, né, apóstola? O ontem passou, né? Não olhe para trás para não virar estátua de sal. Amém. Amanhã você vai planejar hoje, você vai fazer hoje. Porque a hora que chegar, como diz o meu lindo e abençoado marido, quando chegar o amanhã, não é amanhã mais, já é hoje. É verdade. Entende? Então vamos viver o hoje. Amém. E o hoje é o dia da sua decisão, hoje Aleluia. é o dia de você entrar na comunidade e pegar as nossas mãos e com as mulheres que estão lá. E não deixe de entrar. Você vai se surpreender. É verdade. Amém. A Sandra perguntou se pode parcelar de menos vezes. Pode sim, viu, pode. Sandra? Da quantidade de parcelas que você escolher lá, tem a opção de selecionar até 12, podem ser menos vezes. Alguém perguntou ali, já subiu, não viu o nome, mas perguntou o que é o 6D depois do 3D. Ah, o 6D é a mulher que decide desatar o seu destino. O 3D, a mulher 3D é a mulher disposta, disponível e decidida. E quando ela decide, a decisão desata o destino. E aí ela se torna 6D. Maria não está conseguindo não, Maria? Coloca o seu número aí, por favor. Pode colocar aí nos comentários que nossa equipe vai anotar aqui e vai te adicionar lá. Combinado? Pode ser? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta? Ai. Eu quero te estimular, queridas. Olha só, se você está aí na sua TV, se você está no seu celular, sabe o que eu quero te pedir? Tira uma foto, faz um print e nos marque no Instagram. Coloca aí os nossos arrobas, por favor, essa equipe linda. Sabe por quê? Merece um print. É verdade. Merece. Essa aula de hoje foi um alinhamento da sua identidade, querida. Você foi liberta na sua identidade. Amém, eu creio. Quando a gente não sabe quem a gente é, nós estamos vivendo como escravas e não como filhas. E a sua primeira identidade no céu não é serva, não, é filha. Aleluia. Você é uma filha que serve. Amém. Por muitos anos eu tive presa numa identidade de serva, sabe, vivendo algo errado. Mas quando a gente conhece qual é a nossa primeira identidade, tudo muda na nossa vida. Amém? Então nós vamos te ativar agora. As mulheres que já estão com a gente, já sabem. Pega a mão aí agora. Põe no seu coração aí. Amém? E a apóstola vai aqui, eu vou interceder juntamente com ela e ela vai fazer essa oração de ativação, né, para a libertação da sua identidade. Você recebe hoje a sua identidade real. A sua identidade deformada, ela não existe mais. Por Amém. quê? Porque a decisão é sua, o sim é seu. Amém? Aleluia, eu creio. Glória em nome de Jesus. a Deus. Amém. Se você quer viver esse momento, essa ativação, feche os seus olhos aí. Repita comigo essa oração, nós vamos orar juntas e depois eu quero orar por cada uma de vocês. Amém? Declara assim: Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas as mentiras que o Satanás me fez acreditar. As palavras que me marcaram, as dores que me definiram, os traumas que deformaram a forma como eu me vejo. Hoje eu rejeito a voz da dor, da culpa e da insuficiência. E escolho crer na voz que vem do céu. A voz que diz que eu sou amada, escolhida, separada e chamada pelo meu nome. Eu renuncio nessa noite a toda identidade ferida. Eu escolho perdoar cada pessoa que me feriu, porque eu entendi que não é sobre o que fizeram comigo, mas é sobre o que eu faço com o que essas pessoas me fizeram. E eu decido hoje romper. Eu quebro todo acordo com a rejeição, com o abandono, com a comparação e com a acusação. E declaro: eu sou quem o Senhor disse que eu sou. Não sou a ferida, sou a resposta. Não sou a queda, sou a enviada. Ativa em mim, Espírito Santo, a verdade que liberta. Restaura minha visão,
ressignifica a minha história e reposiciona a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a confissão das tuas filhas diante do Senhor, diante do teu tribunal do céu. Declaramos que toda a acusação que estava sendo apresentada contra elas, Pai, em razão das dores, mantendo a alma delas em cárceres, nessa hora, essas acusações são removidas e a porta desses cárceres se abre agora. Em nome de Jesus, seja livre agora de todo o cativeiro, de trauma, de dor, de mágoa, de tristeza agora, em nome de Jesus. Declaramos que mediante essa libertação, você é livre nessa noite para seguir e viver o destino que Deus determinou para você desde a eternidade. Eu declaro que nesse tempo o Espírito Santo te posiciona como a resposta que as pessoas que estão ao seu redor aguardam. Seja livre para ser direcionada, guiada por Deus aos lugares que Ele quer te plantar. Que Ele possa te levar a esses lugares e a luz do Senhor possa ser reluzir através da sua vida. Levanta-te e resplandece nesse tempo, mulher, porque é chegada a sua luz e a glória do Senhor está brilhando sobre a sua vida. Seja livre agora, em nome de Jesus. Alma, saia desse lugar de dor e seja livre para resplandecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se expresse aí, Uau. Se você receber essa oração, se manifeste, coloca o seu amém, manda o emoji aí, reaja em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém, queridas. Meu Deus, que noite especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, para que você possa participar também dos nossos cultos. A Josi falou que quer vir para BH. Vem, Josi! Vem, Josi! Alguém perguntou onde nós vamos mandar. Nós vamos mandar lá nos mesmos grupos que vocês estão. Gente, não saiam dos grupos, porque é lá que vocês recebem as informações das aulas, dos cultos, dos eventos. A gente manda tudo lá. Vamos mandar as informações da conferência, para que vocês se inscrevam também. Sobre a comunidade, já estamos mandando o link lá no grupo. Se você é uma mulher que sabe que deveria ter entrado para fazer parte, mas não fez isso, eu quero te dar a chance novamente. Coloca o link aí, por favor, de novo do grupo de inscrição. Vou colocar aí mais uma vez, tá fixado aí nos comentários. Se você ainda sabe que tem que fazer parte, mas não tomou essa ação, reaja agora, Aleluia. Entra para o grupo, nós vamos enviar lá novamente o link de inscrições. Lembrando que quem se inscrever hoje até meia-noite vai ganhar também o nosso presente. E eu creio que Deus vai fazer algo lindo na sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Se você é de Belo Horizonte, vem estar conosco presencialmente sábado que vem. Se você não é, mas pode vir, venha também. Vamos mandar todas as informações lá no grupo, para que vocês possam viver tudo que Deus tem operado nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada uma de vocês. Amém. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito grande pela Josi, né? Josi se conectou com a gente hoje e ela fez todos os esforços. Gente, você tem que ver que coisa linda, né? Ela colocando nas redes sociais dela, ela fazendo reels. Verdade, foi lindo. Então nós queremos agradecer a você, Josi, por toda a contribuição, o carinho. Verdade. Nem nos conhece, né? Mas como você disse, foi Deus que conectou você a nós. E nós temos a convicção, eu te expliquei, né, ali naquele momento, como que Deus fez, né? Que Deus falou que Ele traria, sopraria vento norte, sul, leste, oeste, trazendo essas mulheres até nós. Então, se você está aqui, querida, se sinta agraciada pelo próprio Deus. Amém? Nós somos gratas, nosso coração está assim, cheio de alegria, de podermos viver a missão escolhida. Amém. Ao seu lado com você, tá bom? Um beijo! Esperamos vocês, então, lá na nossa comunidade, na conferência, e teremos outras aulas, outras oportunidades também. Amém. E estaremos juntas então. Amém, queridas? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. As que entraram no grupo, estamos mandando lá as informações. Qualquer dificuldade, podem nos chamar. Amém? Shalom, shalom.